Então, nós vamos voltar aqui. Acabou que eu, sem querer, acabei o vídeo, né? Vocês vão ver que esse vídeo aqui vai ficar pequenininho, né? Basicamente, a gente também já tinha falado isso na aula, na nossa última aula, que é como determinar a resistência a aceleramento, né? Nesse caso, lá na nossa aula, eu falei que a gente podia realizar ensaios de campo. Ensaios de campo. Até citei alguns, né? E poderíamos realizar ensaios de laboratório, né? O ensaio mais simples que tem, né? Então o mais simples, e obviamente se ele é mais simples, ele também é mais barato, né? Então ele é baratinho, né? Obviamente também que ele deve ter alguns problemas, é o ensaio chamado de cisalhamento direto. Pessoal, eu particularmente acredito que toda obra deveria ter um ensaio de cisalhamento direto, né? Mas infelizmente aqui no Brasil isso não acontece, tá? Como é que esse ensaio é realizado? Ele basicamente é o ensaio do bloco, né? Se você imaginar aqui, você imagina que você tem aqui uma superfície, aí você está aplicando aqui, né? Você tem um bloco, aí você vai aplicar uma força, presta atenção, uma força vertical, né? Que no caso vai corresponder a normal, e vai tentar afastar esse bloco, né? Só que em vez de você fazer isso com um bloco sobre uma superfície, você faz isso no solo com uma caixa, né? E aí você tenta rasgar o solo, né, nessa direção aqui, tá? Então a primeira coisa que esse ensaio tem é que ele tem um plano bem definido, né? Você sabe exatamente o plano de ruptura, né? Plano de ruptura, né, bem definido, né? E aí, geralmente, o que acontece é que à medida que você vai aplicando tensão cisalhante, você vai tendo aqui deslocamento, né, dessa caixa, né, e aí você vai tendo aqui o aumento dessa tensão cisalhante, aí chega num determinado momento, né, que aí ou ela perde a resistência, né, como aconteceu aqui, ou ela se mantém constante, né, na horizontal, tá? Outra coisa que também acontece é que à medida que você vai tentando, né, deslocar o solo aqui, né, se você imaginar que você tem partículas, né, de solo, mais ou menos assim, né, e aí você está tentando deslocar algumas dessas partículas, elas vão rolar umas pelas outras, né, vão passar uma por cima da outra, e aí você não imagina que, né, essas partículas, para rolarem, elas não se mexam tanto na horizontal, né, quanto na vertical, né, e aí acaba que a gente mede também uma mudança, né, da altura do corpo de prova. Então, quando você receber um relatório, você vai receber dois gráficos, né? O primeiro gráfico é a tensão, né, cisalhante versus o deslocamento, né, que te dá noção aí do comportamento do solo, e também, né, o deslocamento versus a altura do corpo de prova. E aí o que é que você vai medir com essa altura do corpo de prova? É um fenômeno chamado de latância, tá? De latância, né, ou contração, tá bom? Quando a gente estiver estudando areias, vocês vão ver que isso aqui é super importante, tá? Então, preste atenção. Toda vez que você aplicar um cisalhamento no solo, ou seja, que você estiver cisalhando, aplicando tensão cisalhante no solo, você vai ter ou dilatância, ou contração, ou os dois, como é o caso dessa figura aqui, tá? Nessa figura aqui, ela primeiro contrai um pouquinho, depois ela dilata, tá? A gente vai ver isso aí posteriormente. Um outro ensaio que a gente também é muito comum fazer, né, em geotecnia, só que primeiro, ele não é tão simples, né? Esse aqui é muito simples, pessoal. Então, ele não é tão simples, ele é um pouquinho mais complicado, ele é caro, né? Ele é um pouquinho mais caro que o outro, tá? Só que ele é mais natural, né? Por que ele é mais natural? Porque, na verdade, você aplica um esforço, né? Você aplica um estado de tensão, né? Você aplica um determinado estado de tensão, e aí o corpo de prova vai romper de acordo com o estado de tensão, tá? Esse corpo de prova, basicamente, eu expliquei para vocês, mas eu vou reforçar, né? O que você tenta fazer com ele é gerar um círculo de Mohr, tá bom? Então, como é que você faz isso, né? Se você lembrar lá, o que você vai fazer é o seguinte, você vai aplicar um estado de tensão em que você tem um sigma 1 e um sigma 3, tá? Tudo efetivo, pessoal, sempre efetivo, né? Sigma 1 e um sigma 3. Então, para isso, né, você aplica primeiro uma tensão sigma 3, né? Ela é aplicada na água, né? Então, aqui dentro, ó, tem água, né? Aqui dentro tem água. Então, você tem uma câmara, ó, tá vendo? Isso aqui é fechado, né? Isso aqui é fechado. Aí você injeta a água aqui, ó, né? Você está injetando a água aqui, né? Então, todo o teu corpo de prova está cercado de água. Então, se você aplicar uma determinada pressão na água, né?
você aplicar uma determinada pressão na água aqui, ó, do lado de fora do corpo de prova, você vai estar aplicando o que a gente chama de tensão na câmara, né? Tensão na câmara. Professor, como é que a água não entra dentro do solo? Tem uma membrana, tá vendo aqui? Ó? Tem uma membrana para impedir que a água entre no solo. Então, ela fica ao redor do solo, mas não entra no solo. Né? Então, você tem aqui um sigma 3 aplicado inicialmente. Aí, depois, você usa esse pistão para ir aumentando aqui o sigma 1, né? Até atingir a ruptura. Né? Então, você vai aplicando aqui um sigma 1, tá certo? Esse sigma 1, né, sempre efetivo, ele é igual, na verdade, ao sigma 3, mais, né, essa tensão que você está aplicando aqui, né, nesse pistão, que a gente vai chamar de sigma D. Tá? Esse sigma D é o que a gente chama de tensão desvio. Tá certo? Então, esse ensaio aqui, ele é o ensaio que a gente usa na academia, né? E também quando a gente vai fazer obras mais caras, como barragem, né? Por exemplo, está sendo muito utilizado agora no desmonte dessas barragens de rejeito, tá ok? Então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ele, tá certo? Como eu falei para vocês, né? Para determinar a resistência, o que a gente faz, né? Imagina que inicialmente eu estou aqui com uma tensão, né, na câmara, né, aplicado na água, a gente vai aumentando até atingir a ruptura. Né? Quando ele rompe, a gente para o ensaio. Tá? Só que esse ensaio é tão complexo que ele pode seguir, né, na verdade, ele pode se diferenciar quanto à trajetória. Eu coloquei aqui 2 exemplos de trajetória que são muito comuns. Tá? A gente ainda não estudou o que é trajetória, mas eu quero que vocês decorem aí, né, que este ensaio pode ser realizado em diferentes trajetórias. Né? A gente vai discutir bastante a compressão triaxial convencional, tá? E se vocês forem, né, trabalhar aí com esse ensaio, ou se vocês forem fazer mestrado em geotecnia, vocês vão ver que existem outras trajetórias. Eu coloquei um outro exemplo aqui, que é a compressão triaxial, mas a gente também poderia ter a trajetória de extensão, tá? A extensão triaxial, a gente poderia ter uma, né, extensão triaxial convencional, né, que seria a sigla dela seria CTE, tá? E etc, tá? Mas vamos ficar só com a compressão. O que é a compressão? Compressão é exatamente aquele ensaio que eu expliquei para vocês, né, em que você coloca um sigma 3 aqui e você vai aumentando o sigma 1 até a ruptura, tá bom? Esse ensaio aqui também, como também o cisalhamento, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque quando a gente aplica, né, quando a gente aplica um carregamento, tá certo? Esse carregamento pode ir para o sólido ou para a água. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Se ele for para a água, o que você vai fazer, né? Vamos voltar aqui, é que você vai, né? Presta atenção. Se esse carregamento for para a água, o que você vai fazer é que você vai empurrar essa coisa para a esquerda. E aí é perigoso. Por quê? Porque você pode estar com a sua envoltória aqui, né? Então você vai estar, né, levando, né, o seu estado de tensão para próximo da ruptura. Bom? Isso aí é o que a gente chama de condição de drenagem, tá? E aí, não só no triaxial, como também no cisalhamento, tá? Deixa eu voltar aqui para o cisalhamento, me perdi, tá aqui. Tá? A gente precisa ter cuidado com isso. No cisalhamento, isso é feito de maneira muito simples, tá? Basicamente você, isso aí é controlado pela velocidade com que você está cisalhando, tá bom? Então, lá no ensaio, a gente coloca isso bem devagarzinho, tá? Se você ficar olhando, você vê a placa se movendo. Mas se você não ficar prestando atenção, você nem vê, você acha que está parado, tá bom? Aqui também, tá? No ensaio triaxial também, tá? E aí, pessoal, aqui tem uma mistura tem uma mistura de assuntos, tá? Por quê? O assunto anterior, né, que eu até disponibilizei para vocês os vídeos, né, no YouTube, se chama adensamento. Né? O que é adensamento? É exatamente, né, como a água e o sólido absorvem, né, o carregamento. O que significa estar adensado? Significa que toda a carga foi para os sólidos. Né? E o que significa ser drenado? Que durante o carregamento, né, eu vou continuar com essa condição de toda a carga ir para o sólido, ou seja, a água, né, não vai absorver parte da carga. Professor, mas a água absorver parte da carga não é bom? Não, é ruim, lembra? Se a água absorver parte da carga, né, então se parte do carregamento for para a água,
você vai ter um aumento da poropressão. Se você tiver um aumento da poropressão, você está empurrando teu círculo para cá, está chegando mais próximo da ruptura. Tá bom? Então, sempre lembra disso. E aí, esse aqui, né, é um ensaio que a gente chama de ceder. É um ensaio, né, que seria, digamos assim, o convencional. Geralmente, a gente faz esse ensaio aqui para areia. Tá? Por quê? Porque para argila ele demora muito. Tá bom? O outro ensaio que a gente tem é o ensaio em que, inicialmente, toda a carga está nos sólidos, só que o novo carregamento que a gente vai aplicar vai para a água. Né? Olha que interessante, né? O novo carregamento que a gente vai aplicar vai para a água. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de ensaio não drenado. Tá? Isso aqui ocorre com argilas, né? E geralmente a gente faz esse ensaio para materiais mais finos. Tá? Só que aí tem um probleminha, né? Esse ensaio aqui, ele só deveria ser feito para materiais, né, finos, né? Só que a gente acaba fazendo para todo mundo porque esse ensaio aqui é mais rápido, né? Esse aqui demora muito, né? Esse aqui leva muito tempo, tá? Demora. E esse aqui é mais rápido, tá certo? Um outro tipo de ensaio que existe é um ensaio em que a amostra não está adensada. O que significa isso? Significa que a carga inicialmente está nos sólidos e na água, tá certo? E além disso, eu não vou deixar a água sair, né? Então a água, o carregamento vai ser absorvido pela água, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de não drenado, né? Ensaio não drenado. E geralmente, tá certo? Isso aqui a gente aplica para solos moles, tá? Para solos muito moles, ok? Tudo bem. Então, essa é a última parte do capítulo 12, né? Então, o capítulo 12 acabou aqui, ok? Eu vou agora começar a parte do capítulo 13. Vou encerrar aqui o vídeo e a gente, né, vou postar os dois na internet.